Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, estamos iniciando agora mais uma série de 3 estudos, onde vamos estudar sobre lições de fé no livro de Josué. Quem não tem um manualzinho, né, peça o seu aí, adquira o seu mais rápido possível, pessoal. Nessa primeira lição, nós vamos estudar sobre a receita para o sucesso. Calma lá, que é só a questão de Josué com Moisés, tá, pessoal? Não é nenhuma lição de coach aqui. O quarteto está completo aqui com o Ricardo, manda alô Ricardo, com o Alexandre e o Marcos André. Graças a Deus estamos vivos aqui para iniciar mais uma vez o estudo com você, beleza? E se você não é inscrito, inicie a sua jornada no canal Entre Linhas, se inscrevendo, deixando seu joinha e também, né, compartilhando com seus amigos. Nós vamos começar aí estudando o livro de Josué completo. Teremos muitas lições para aprender aí com esses líderes, pessoal, do passado, que nos dão alguma dica de como ser líderes no presente, beleza? Mas chega de introdução e vamos para a lição. Bom, pessoal, antes de nós entrarmos na lição, gostaria de mais uma vez agradecer a todos aqueles que deixaram um pouquinho do seu tempo, né, digitando aí uma mensagem, comentando no nosso conteúdo. Isso ajuda, né, a promover aqui o canal Entre Linhas dentro da plataforma do YouTube. Então, muitas pessoas recebem a sugestão do vídeo por causa do seu comentário, por causa do seu gostei. O YouTube vai usando o algoritmo aí para sugerir esse vídeo para pessoas com o mesmo perfil que o seu, ou ainda por proximidade geográfica, ele faz isso. Beleza, pessoal? Agradecendo aqui nominalmente ao Pedro Virgínio, Vanderlei Jacob, Maria Feitosa, Rosângela Correia, Nilza Amaral, sempre conosco aqui, Natalice Santos Araújo, Hilda Pinheiro, a mãe do Ian Pinheiro, Jorge Nelson Santos, Sandra Bittar, sempre deixando aqui aquele comentário, né, Sandra? Um abraço. Célia Antônio Coelho, Adriana Kuhn, Beth Souza, de São Paulo, Rosângela Correia, Vera Simões, Edna Patrícia, mais uma vez, Sônia Azevedo, Viviane de Araújo e a Viviane que comenta aqui, deixando a mesa explicações da lição. E obrigado aí, pessoal, pelo carinho, ok? Mas antes de entrarmos na lição, pessoal, vamos, né, clamar mais uma vez que todo estudo da palavra de Deus precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. Então, que ele humildemente nos dirija nesse momento, para que possamos aqui transmitir algo que edifique, que aproxime as pessoas da mensagem de Deus. Oremos? Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado mais uma vez, Senhor. Estamos aqui, nós 4, animados para iniciar aqui mais uma jornada de um estudo sobre o livro de Josué agora. Nos ajude, ó Pai, para que possamos, assim como nas lições de Êxodo, aprendemos muito, relembramos, revivemos, que nós possamos agora nessa nova série continuar aprendendo, continuar edificando, continuar seguindo, ó Pai, o teu caminho aqui na terra. Use-nos humildemente mais uma vez. Em nome de Cristo Jesus, nós lhe clamamos. Amém, Senhor. Bom, antes de eu chamar o Ricardo aqui, então, pessoal, uma nova série, 3 estudos. Depois de uma lição americana, nós vamos iniciar aqui o estudo de uma lição romena, né? Quem escreve aqui é o Barna Magyarossi. Ele é PhD e secretário executivo da Divisão Intereuropeia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Também é presidente do Comitê de Pesquisa Bíblica, lá na mesma divisão. Ele iniciou o seu serviço, né, para a igreja como pastor e departamental lá na Associação do Sul da Transilvânia, Romênia, tá, pessoal? E depois ele atuou como professor de teologia e também de diretor lá na Universidade Adventus, lá na Romênia, pessoal. Então temos aqui mais uma vez uma lição muito bem estruturada aqui pelo pessoal que realmente estuda e entende do assunto e vai trazer aqui várias lições para nós. E claro, nós vamos trazer as entrelinhas aqui, né, pessoal? Graças a Deus os vídeos aqui estão bastante dinâmicos, estamos interagindo mais cada vez e vamos ver aqui, vou chamar agora o Ricardo, que vai trazer para nós aqui a lição de sábado e de domingo, receita para o sucesso. Vai lá, Ricardo. Bom, vamos lá, gente. Não vai ser, com toda certeza, uma daquelas abomináveis palestras de tecnocoaches, youtubers coaches e outros tipos de coaches, né? Mas eu vou seguir aquele padrão que vocês estão acostumados.
Vou começar pelo título, lição número 1, Receita para o Sucesso. Eu separei para vocês aqui algumas expressões hebraicas, né? Que elas. Fiz uma síntese, porque são muitas as expressões hebraicas para a palavra sucesso. Então eu elaborei uma síntese aqui. A palavra mais utilizada para sucesso, ela tem o sentido, é a palavra Hatzlahá, ela tem o sentido de êxito e realização. É o termo mais comum para sucesso. Ela tem um sentido positivo, objetivo, concreto, indica que algo é bem sucedido ou obteve o resultado esperado. Pode ser utilizado no contexto pessoal, assim, eu tive sucesso, ou ainda pode ser utilizado também como um desejo de boa sorte. A outra conotação, a outra possibilidade, são duas palavras que elas carregam mais ou menos a mesma conotação, é Gad e Koshah, que significa sorte ou prosperidade. Ela aparece em alguns termos mais antigos ou poéticos. Elas carregam um sentido de bênção, destino favorável. Tem até uma conotação assim espiritual e religiosa. Gad, por exemplo, ela era também o nome de uma divindade associada à fortuna naquelas regiões ali semíticas. A outra expressão é Yut Lashut. Essa expressão, ela representa o sucesso, mas ela num tom pejorativo. Ela é utilizada muitas vezes como no sentido de ostentação. Ela pode apontar para um tipo de crítica, uma crítica social, um sarcasmo. A outra expressão é glick. Ela é uma influência, esse termo ele é emprestado, sabe? Mas ele indica assim como uma noção de sucesso, mas também moldado pelaquela experiência judaica de diáspora. Você não encontra tanto no hebraico bíblico, é mais no hebraico moderno isso daqui. Ela é emprestada do Yiddish e ela traz essa conotação de sorte, indicada como uma noção de sucesso, também moldada pela essa experiência da diáspora, né? Agora, nós vamos para o verso áureo aqui na ponta da linha, está em Josué, no versículo 7. Diz o seguinte: então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei, toda a Torá, que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você ande. Bom, gente, aqui fazendo uma contextualização assim do verso, o autor da lição ele vai fazer uma comparação, ele vai fazer uma aplicação que, sinceramente, eu achei que ela pouco agrega, eu achei ela um pouco confusa, e eu me esforcei, vou ser bem sincero com vocês, me esforcei para fazer esse paralelo com a história de Josué e esse verso áureo, diga-se de passagem, né? E eu vou tentar passar para vocês. Primeiro eu vou ler aqui na ponta da linha e depois eu vou tentar estabelecer esse paralelo, que eu, sinceramente, achei bem desnecessário e confuso. Diz o seguinte: Benjamin Zander, diretor musical da Orquestra Filarmônica de Boston, ministrou uma aula de interpretação musical. Percebendo a ansiedade dos alunos diante da avaliação do seu desempenho para deixá-los à vontade e incentivar seu máximo potencial, ele anunciou no primeiro dia que todos receberiam nota 10. Segundo ele, essa nota
não era uma expectativa a ser cumprida, mas uma possibilidade a ser vivida. O único requisito era que escrevessem uma carta nas 2 primeiras semanas do semestre, que tivesse a data do fim das aulas, explicando por que eles mereceriam aquela nota. Bom, o paralelo que eu tentei fazer aqui, né, diz o seguinte, vamos lá, primeira coisa, vamos tentar visualizar. Eu vou tentar fazer esse paralelo com o verso áureo, né, mas é claro que o autor queria fazer com toda a história de Josué. O verso áureo, como nós já falamos, né, nós temos lá, né, Deus disse a José, somente ser forte e muito corajoso, cuidando para agir conforme toda a Torá de Moisés ordenou, ele dela não desviarás, para que seja bem-sucedido em tudo o que fizeres. A gente vê ali aqui a expressão sucesso, tasquila, ela é condicionada à obediência e uma ação concreta. Só que esse sucesso ele é antecipado, mas é anunciado antecipadamente. Deus garante que se seguir o caminho certo, Josué será bem-sucedido. Na história do Benjamin Zender ali, ele dá a nota A antecipadamente, mas condiciona ao aluno escrever a carta explicando por que ele já a merece. Então, da mesma maneira, esse sucesso está anunciado antecipadamente, mas ele exige reflexão e uma ação concreta do aluno para que aquilo se torne realidade. Então, tem um paralelo. Ambos criam um quadro de antecipação positiva. O sucesso ele é projetado aqui. A estética verbal aqui é de um sucesso projetado antes do cumprimento total, motivando o destinatário. Então tem uma influência estética, uma motivação a agir de uma determinada forma. No caso ali, é escrever a carta, fazer uma reflexão, escrever a carta, e no outro caso é uma obediência, uma ação concreta, seguindo a instrução. Torá aqui, a lei aqui, é a instrução que Moisés deixou. Nós temos ali uma estrutura também de estética verbal em Josué de responsabilidade e obediência. A obediência da instrução e a coragem são condições, são condicionantes para que a promessa de êxito se concretize. No caso do Zender, o aluno deve escrever a carta, detalhando suas ações, comportamentos, da mesma maneira, assumindo uma responsabilidade ativa. Então, o paralelo é que aquele sucesso não é automático. Nós vemos, então, o versículo, ele cria um diálogo, lá em Josué, entre Deus, a Torá, então tem um ritmo, Deus, a instrução, Josué e o povo, estabelecendo a autoridade de Josué, criando uma expectativa e criando também uma responsabilidade, uma ação concreta. No mesmo caso da carta, a carta cria um diálogo entre o professor e o aluno, mas também entre o aluno e sua própria potencialidade. Como se ele escrevesse para si mesmo o sucesso futuro. Então, há um paralelo que ambos usam o ato de enunciar, de escrever, como instrumento de formação, tornando o destinatário ativo no processo da realização desse sucesso. Lembrando que emuná é fé, é convicção, mas também é cargo ou função. Aqui, Josué, ele está sendo chamado para uma emuná. E emuná é justamente isso. É justamente aquele que recebe o chamado para emuná é um destinatário ativo no processo de realização daquele cargo ou função para o qual ele foi chamado, para aquela emuná para a qual ele foi chamado. Aqui nós temos um cronotopo, aqui é o kairos, nós poderíamos dizer, lá do grego, pegando um pouquinho do grego, que é, ali em Josué, um momento ele é linear. Ele se inicia daquela conquista da terra prometida e agora já decisiva, já efetivamente, com Josué adentrando essa terra já como líder. No caso aqui do Zender, a atribuição da nota A no início do curso cria esse mesmo movimento linear.
onde o aluno deve agir durante todo o semestre para tornar aquela realidade, tornar aquela previsão realidade, melhor dizendo. Tá, então agora vamos seguir para a ponta da linha, mas aqui no último parágrafo do sábado. O livro de Josué trata de novas possibilidades. Moisés, que liderou Israel por 40 anos, estava agora no passado. A saída do Egito e as peregrinações, marcadas por rebelião e teimosia, haviam terminado. Uma nova geração, disposta a obedecer a Deus, estava disposta do mesmo jeito, não tinha tanta novidade assim, não. E tanto é que tropicaram, levantaram do mesmo jeito. Estava pronta para entrar na terra prometida, não como expectativa a ser cumprida, mas como uma possibilidade de ser vivida. Agora eles estavam entrando na terra prometida. E durante essa semana vamos estudar a maneira como Deus abriu um novo capítulo na vida de Israel e como ele pode fazer o mesmo em nossa própria vida. Aí o autor da lição vai falar de um novo Moisés. Ele começa a lição de domingo com uma pergunta. Eu não gosto muito desse tipo de pergunta, esse tipo de técnica, sabe, que o autor apresenta, de fazer perguntas e utilizar várias e várias passagens. Não dá tempo de ler isso daqui na classe, não, sabe, é muito pouco produtivo. O autor, pelo menos na parte que eu fazia, o autor da lição do trimestre passado, ele era bem mais econômico nisso, acredito que demonstrando um pouco mais de sagacidade nesse sentido. A pergunta é: por que é relevante que o livro de Josué comece lembrando uma promessa relacionada ao que aconteceria após a morte de Moisés? Ele pede para a gente ler Deuteronômio e Josué. Eu separei aqui para a gente dar uma lida. Vamos lá, Deuteronômio 18, 15 e 22, preparei um resumo do texto aqui. Deus promete enviar um profeta semelhante a Moisés, que falará em seu nome. O povo deve ouvir esse profeta, o povo deve ouvir esse profeta. O texto também dá critérios para discernir os verdadeiros profetas e os falsos profetas, enfatizando uma responsabilidade ética de discernimento. Nós falamos muito isso na lição da semana passada, do trimestre passado, né? na lição do trimestre passado. Nós vemos aqui uma voz divina que anuncia e garante a vida do profeta, uma voz de um profeta futuro, implícita como um veículo dessa mensagem divina, e a voz do povo, que é o destinatário dessa instrução, que ele é convocado a uma escuta ativa e um discernimento também. Aqui, nesse texto aqui, há um diálogo entre o passado, Moisés, e o presente, no caso, o presente na época do enunciado, né, que são os ouvintes, e o futuro, que seria aquele novo profeta. Esse anúncio é um ato performático, ele cria uma expectativa, autoridade e responsabilidade. O tempo é linear, tempo de transição linear. Existe um espaço de mediação entre Deus e o povo. O futuro promissor condicionado à fidelidade. O ritmo tem um paralelismo assim, e um contraste. Falará tudo o que eu ordenar, não prevariqueis, tornando a fala solene e memorial. Tá, Deuteronômio 1, daí 1 e 9. O resumo: Moisés relembra a trajetória desse povo por Horebe, enfatizando a necessidade de coragem e obediência. Deus prepara para entrar e conquistar a terra prometida. E Moisés reforça a instrução de coragem e fidelidade. Lembrando que emuná, gente, eu falei que significa convicção, fé, mas cargo e função, né? Que também se relaciona com o chamado de Josué, mas também aqui ele se encaixa no chamado para o povo aqui.
o povo para conquistar a terra prometida, porque emuná também significa fidelidade. Nós temos aqui a voz de Deus encorajando e garantindo a proteção para esse povo. Nós temos a voz do Moisés que transmite o comando, trazendo um recordar da história e um ensino, transformando a lei, vamos dizer assim, a instrução, trazendo essa instrução a partir da história, a partir do olhar para o passado. E a voz do povo, que é implícita aqui, que é o destinatário, que deve agir com emuná. Então, cria-se também aqui, novamente, um diálogo entre passado, Horebe, presente, o trânsito pelo deserto, ali, chegando à Terra Prometida, e o futuro, a conquista da Terra. A narrativa reforça justamente esse momento de transição, o início de uma nova fase histórica moral desse povo. Bom, então, nós agora vamos voltar aqui para a ponta da linha. O autor da lição, ele vai dizer o seguinte, embora Moisés tivesse morrido e Josué fosse o novo líder nomeado por Deus, existe paralelo entre eles. Ambos receberão a missão divina de conduzir o seu povo à terra que havia sido prometida aos seus antepassados. Como o Senhor disse a Josué, todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Josué 1:3. Josué terminaria o trabalho que havia sido originalmente dado a Moisés. Ele era, de fato, um novo Moisés. Aqui, gente, quem leu quem prestou atenção naqueles textos que a gente leu anteriormente, pode estranhar, mas embora Moisés tivesse morrido, e como o Ricardo falou que a voz ativa era de Moisés, gente, porque nós entendemos que o livro de Deuteronômio, que foi um dos livros que nós lemos, a autoria é de Moisés, e na Torá existe essa narrativa da morte do Moisés, e por isso que muitos entendem que ele não escreveu nenhum dos 5, ou não escreveu o livro inteiro, ou aquilo foi completado depois, né? Então essa é a razão. Mas nós lemos agora o Deuteronômio e Josué, mas o Moisés ele não entra na Terra Prometida. Ele simplesmente vai ter um vislumbre dela antes de sua morte, ele vai vê-la. Mas isso não está na lição dessa semana, o autor ele não vai enfatizar. Depois ele pede aqui para a gente ler Êxodo 33:11. Aí é o que eu já não acho totalmente improducente, sabe? Mas nós vamos fazer aqui. Êxodo 31:11, Números 14:6, depois versículo 30, 38, depois o Números 27:18, depois Deuteronômio 1:38, é um monte, mas vamos lá. O que os textos nos dizem sobre Josué? Eu fiz aqui um levantamentozinho. Êxodo 31:11. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como fala alguém com seu amigo, e ele voltava ao acampamento. Mas o seu jovem servo Josué, filho de Naum, não se apartava da tenda. Aqui nesse primeiro, nós vemos aqui, é um gênero discursivo, uma narrativa íntima. Aqui nós temos um relato teofânico aqui, o divino se apresentando também, face a face. As vozes, Deus fala diretamente com Moisés, tem uma voz divina. Moisés atua como mediador para o povo e Josué representa a observação o aprendizado, uma voz silenciosa, porém presente. Esse evento performático, nós temos uma comunicação face a face, estabelecendo aquela autoridade íntima, aquela intimidade com o divino, e Josué aprendendo pelo testemunho. O espaço linear da tenda do encontro, que nós vimos no trimestre passado, o tempo de preparação e transmissão dessa liderança. Então é uma primeira fase. Depois, lá naqueles versículos do Bamílдар, do Número, todos aqueles versículos lá, nós temos o quê? Nós temos ali Caleb, filho
de Jefoné, silenciou o povo diante de Moisés e disse: subamos e para possamos possuir a terra, porque certamente prevaleceremos. Depois, vosso cadáver cairá nesse deserto. Deus falando sobre a incredulidade do povo. Depois, mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, permanecerão vivos, conforme a promessa de Deus. Nós vemos aqui um gênero discursivo, uma narrativa histórica com elementos exortativos, elementos judiciais, inclusive. Nós vemos uma voz divina que julga, promete e determina, uma voz humana do Moisés aqui como líder, Calebe e Josué como exemplos de coragem e fé, e nós temos aqui uma voz coletiva, um povo como contraste, descrito com murmurações e incredulidade. E aqui nós vemos um evento que tem um julgamento ético histórico e uma recompensa pela emuná, mas emuná no sentido fidelidade. Aqui o deserto atua como um espaço de prova, uma formação moral, um tempo prolongado de testes e fidelidade. Emuná também significa fidelidade. Foi feito um chamado para Bamildebar. Números, na verdade, é no ermo, é no deserto. O Vaikra é o Levíticos, é o chamado. Então, veja bem, Levíticos, Números. Vaikra, Bamildebar, o chamado para o deserto. Nesse deserto, houve um teste para que eles desenvolvessem emuná, confiança, fidelidade, descobrissem uma função, um cargo. Depois, lá em Números, disse o Senhor a Moisés: põe à frente desse povo um homem que conduza a congregação, e o Senhor dará a ele autoridade de liderança. Nós vemos aqui um mandato de sucessão. Nós vemos Deus, a voz do divino, e um anúncio. Moisés executa, Josué recebe a autoridade. Agora ele é um protagonista do futuro. O ato de transferência da responsabilidade da autoridade. Aqui é uma construção de continuidade histórica e ética. Também tem um momento linear de sucessão, tempo de preparação para a conquista. Depois, nenhum dos homens adultos que murmuraram contra mim verá a terra que prometi a seus pais. Aqui nós temos um gênero narrativo normativo, um juízo. Deus condenando, Moisés comunica, o povo é o destinatário da lei e do julgamento. Estabelece-se aqui uma consequência ética das ações, reforçando a responsabilidade individual e coletiva. Agora, lá em Deuteronômio 38, Josué, filho de Num, será o que entrará. Fortalecei-o, porque ele fará como o Senhor determinou. Aqui nós temos um gênero de exortação e um mandato de liderança para Josué. As vozes, Deus confirma a autoridade, Moisés instrui e o povo é chamado a apoiar. Aqui temos novamente um ato performático de reconhecimento. Agora um encorajamento à continuidade da emuná, do cargo, da missão, da função. Deuteronômio aqui. E o Senhor disse a Josué, filho de Num: ser forte e corajoso, porque tu levarás este povo a herdar a terra que prometi a seus pais. Gênero exortativo de novo. Deus como autoridade, Josué como agente da promessa, o povo como beneficiário. Aqui há um evento que reafirma a responsabilidade da promessa de sucesso. Um momento linear de liderança. Depois, a última nós temos lá, Deuteronômio. Josué, filho de Num, está cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe impuseram as mãos e os filhos de Israel ouviram-no e obedeceram. O gênero narrativo da sucessão e a formação da liderança em si. Tem a voz de Moisés que transmite sabedoria, a voz de um Deus que confere o espírito, a voz de um Josué que recebe autoridade e a voz de um povo que reconhece essa autoridade e obedece. O evento aqui é consolidação da liderança, continuidade da promessa e aqui a transmissão da liderança num ato espiritual e ético. E agora nós vamos aqui para a ponta da linha. Nesse momento da história, a promessa de que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés ainda era uma possibilidade, não uma realidade consumada. As palavras de abertura do livro de Josué lembram o leitor dessa promessa e, ao mesmo tempo, criam uma expectativa do seu cumprimento.
Embora tivesse morrido, Moisés ainda ocupa grande parte do primeiro capítulo. Seu nome é citado 10 vezes, enquanto o de Josué apenas 4. Isso ele está falando do livro de Josué. Moisés é chamado de servo do Senhor, enquanto Josué é referido como auxiliar de Moisés. Levaria uma vida inteira de obediência, serviço, fiel para que Josué recebesse o título de servo do Senhor, que o autor vai dizer que está lá em Josué 24 e 29, em contraste com o auxiliar de Moisés, que está ali em Josué 1:1. Mesmo que o primeiro capítulo de Josué apresente uma transição entre dois grandes líderes de Israel, o personagem mais importante é o próprio Senhor, cujas palavras abrem o livro e cuja direção é o seu tema principal. Aí o autor encerra dizendo que não há dúvidas sobre quem é o verdadeiro líder de Israel, no caso que é aqui, é o Eterno. O autor vai encerrar com uma pergunta que, na verdade, é uma pergunta para a consciência das pessoas, né? Ele não vai trazer uma resposta. Ao longo da história, Deus tem chamado homens e mulheres para liderar seu povo. Porque é essencial lembrar que quem é o verdadeiro invisível líder da igreja? Eu vou tentar responder essa pergunta com algo da semana passada, antes de passar para Alexandre. Lembra quando nós falamos que o Mishkan HaKodesh, que o tabernáculo de santidade, que vem da expressão Shkan, que significa habitar, ele cria todo o código binário do discurso religioso, que é sagrado e profano? Só que é importante relembrar muito isso, gente. Quem ocupa o lugar do sagrado é o Eterno, é o Divino, é Elohim, é Adonai, é o Messias, é o Mashiach. Não é a igreja, não é a doutrina, não sou eu, não é o líder, não é o pastor. Então, rememorando a pergunta, diz aqui, por que é essencial lembrar quem é o verdadeiro e invisível líder da igreja? Gente, se nós colocamos qualquer indivíduo, qualquer elemento que não seja o Eterno e que não seja o Messias como o centro, a centralidade do que é o sagrado, nós estamos pregando um outro evangelho. Por mais que você esteja citando certinho a passagem bíblica, por mais que você esteja reproduzindo a doutrina de acordo com todos os princípios, doutrina 1, 2, 3, 4, 5, se você coloca isso fora de lugar, é outro evangelho. Não é o verdadeiro evangelho. Vai lá, Alexandre. Obrigado, Ricardo. Eu vou retroceder um pouquinho. Na verdade, não é nem retroceder, é fazer um preâmbulo. Porque a gente está vivendo um momento muito delicado, sabe? Está acontecendo um processo muito violento no Oriente Médio hoje, em torno do Estado de Israel. Eu evito tocar nessa questão para não abrir polêmicas desnecessárias, mas eu sinto que nessa lição a gente precisa falar disso antes de abrir ela, porque a gente está vindo de uma lição que fala do Êxodo, que é um mito nacionalista judeu fundamental, de fundação do povo, e a gente está indo para uma lição que fala da invasão e da tomada da Terra Prometida, que é outro mito nacionalista judeu fundamental. E, ao mesmo tempo, eu tenho visto, volta e meia, umas cenas que elas são absolutamente histriônicas e confusas, de evangélicos abraçados, vestidos com a bandeira do Estado de Israel. E é engraçado, se não for trágico, né? Que esses mesmos evangélicos, quando vão tentar fazer proselitismo lá em Israel,
eles são com justiça achincalhados, humilhados, hostilizados, porque vão em espaços Racializados. porque vão em espaços sagrados do judaísmo, né? Vão lá no Muro das Lamentações, com uma Bíblia debaixo do braço, produzir algo que é também uma violência religiosa contra o judaísmo, né? Achando que os judeus são cristãos, e não são, e tem todo o direito de não ser. O que eu quero trazer aqui que eu considero significativo? A gente vai falar muito ao longo dessa lição de um processo de conquista militar e política, de invasão de uma terra, e pode ser na cabeça confusa de algum irmão que está nessa linha abraçado com a bandeira de Israel, né? Que ele veja uma continuidade, achando que o Estado de Israel foi estabelecido por esse processo de conquista. E não foi. Não existe uma continuidade direta entre o moderno Estado de Israel. Eu sei que é uma obviedade. Desculpa se eu estou falando óbvio. Mas eu sinto que é necessário até para a gente ter um ponto de saída que seja minimamente racional. Não existe continuidade histórica demarcada e sólida entre o moderno Estado de Israel e o estabelecimento do reino de Israel feito ali com Josué, antes do reino ainda as 12 tribos que tomam a terra. Não existe continuidade histórica, por favor. Quando a gente fala do moderno Estado de Israel, a gente fala de um processo colonialista que começa no final do século XIX, numa região que tinha ocupação predominantemente árabe e que vai transcorrer nos anos finais do século XIX até o estabelecimento definitivo na metade do século XX. Marcando em ano, gente, mais ou menos 1890 até 1950. É esse horizonte aí de 60 anos em que se estabelece o Estado moderno de Israel. E depois de 60 para cá, vão ter uma série de guerras expansionistas em que Israel vai tomando mais território, vai tomar ali, vai ocupar durante parte do tempo a Cisjordânia, vai chegar a invadir parte da Jordânia, vai invadir a Península do Sinai, vai ser invadido pelos vizinhos árabes na Guerra dos 6 Dias, na Guerra do Yom Kippur, vai invadir, vai atacar depois de forma preventiva territórios, vai invadir faixa de Gaza, vai invadir colinas de Golã. Então acontece um processo colonialista israelense, século XIX, século XX, numa região que tinha uma ocupação árabe, que tinha uma população árabe e que não tinha uma maioria de população judaica. Quem patrocina esse movimento colonialista na região do Israel é o imperialismo britânico no mandato sobre a Palestina. Quem comanda a região depois da dissolução do Império Turco-Otomano com o final da Segunda Guerra é a Inglaterra. E quem vai facilitar a migração de judeus, especialmente depois de 1917, 18 para a região, 1919 para a região, vai ser a Inglaterra durante o mandato britânico. Patrocinando, então, um colonialismo estarão as organizações judaicas internacionais e a Inglaterra. Século XX, formação do Estado de Israel. O que a gente está estudando é um momento histórico tão distante, mas tão distante, que falar que é o mesmo povo é um exercício de malabarismo historiográfico gigantesco, que beira o absurdo. E é importante demarcar isso. Primeiro, o Estado israelita, que é fundado aqui por Josué no processo de invasão da região, ele depois se torna reino com Saul, ele passa pela monarquia ainda unificado por Davi, por Salomão, e depois de Salomão ele já deixa de existir. O primeiro momento que acaba esse processo é com a cisão
em que as 12 tribos se dividem e o que vai sobrar ali é Judá no sul. O reino de Israel no norte se racha. Depois vem o cativeiro assírio, que leva Israel para o norte. Sobra só Judá. No norte vão para o cativeiro assírio. Vem o cativeiro babilônico, leva a população de Judá. Vem o cativeiro persa. No reino da Pérsia volta parte da população. Todo esse processo teve miscigenação, gente. Eles se misturaram com assírios, eles se misturaram com babilônicos, eles se misturaram com os persas. Depois vem a ocupação do Império Seleucida na região. Aquela narrativa do Antíoco Epifânio. Eles passam por um processo de helenização. Se desenvolve um novo nacionalismo judeu, cujo grande símbolo são os fariseus. Aí vem Jesus, vem a ocupação romana antes de Jesus, vem Jesus. Os israelitas, no tempo de Jesus, já não existiam. E já não eram os mesmos no tempo de Jesus. Aí vem a diáspora com os romanos. Eles destroem Jerusalém, esparramam esse povo. E eles vão ficar espalhados por mais ou menos 1.900 anos. 1.800 anos, para ser mais preciso, 1.800 e uns quebrados. 1.800 e uns quebrados de ano, com essa gente se relacionando, convivendo, se casando com etíope, com alemão, com polonês, com tcheco, com russo, com ucraniano. Muita gente vai para a Europa Oriental depois, vai ter comunidades judaicas grandes na Europa Oriental. Eles vão casar com ibéricos, então vai ter mistura de judeu com espanhol por casamento na Espanha. Vai ter mistura de judeu com português. Os reinados espanhóis vão expulsar os judeus da Espanha, eles vão para a Holanda, vão casar com holandês. 1.800 anos depois, vem um projeto colonialista, patrocinado por comunidades judaicas internacionais e pelo mandato inglês na Palestina, sob a Liga das Nações. E aí se forma o Estado moderno de Israel na metade do século XX. Eu sei que a gente gastou um tempo importante para falar disso, mas eu sinto que é significativo a gente fazer isso, para a gente conseguir ter um start limpo dessa lição, sem contaminar o estudo dessa lição pelos processos políticos, militares, ideológicos contemporâneos. Não há, volto a afirmar, não há continuidade histórica direta entre o moderno Estado de Israel e o processo que nós estamos estudando de ocupação do território da região da Palestina. Ricardo levantou a mão. Pode falar, Ricardo. Queria acrescentar um detalhe, gente. É o seguinte: o sionismo ele não começa como um discurso religioso. A criação do Estado de Israel, na verdade, o chamado sionismo moderno, ele é um movimento encabeçado principalmente por Theodor Herzl, e ele formula aquele sionismo político e ele defende a criação de um Estado judeu independente, e a localização desse Estado nem era naquela região. Para começar... Por pouco não foi Madagascar. Sim. Para começar, ele não era religioso, ele era um judeu, mas ele tinha... Mas o judaísmo dele era secular. O discurso era político e nacionalista. Havia, obviamente, algumas correntes religiosas que apoiavam esse retorno para a terra de Israel.
E com o tempo eles se apropriaram desse discurso religioso, para conseguir um certo apoio. Só que mesmo dentro da religiosidade judaica de alguns segmentos, eles não apoiam o sionismo porque eles entendem que a Terra Prometida só deve vir quando começar a era messiânica e que agentes políticos não poderiam forçar esse tipo de coisa. Então, essa ideia que muitos cristãos evangélicos têm de pronto, não, isso daí é profético. Não é isso. Continua, Alexandre, vai. Não é. E outra coisa, né? Para chocá-los mais ainda, a bandeirinha azul e branca com a estrela de Davi não tremulava com as hostes de Josué, tá bom? É importante deixar isso claro, é importante fazer esse investimento de tempo nessa reflexão, para a gente se vacinar de manipulações políticas, de manipulações doutrinárias, que vão mobilizar, às vezes, o estudo do livro de Josué, logo depois do estudo do livro de Êxodo, para fomentar uma posição que não é bíblica, que não tem nada a ver, que muitas vezes, quando se mistura com o cristianismo, cai num dispensacionalismo que é complicado, que é problemático. Então, dito tudo isso, vamos falar do livro de Josué e agora vamos falar daquilo que a Bíblia fala e não dos processos contemporâneos, né? Qual que é o título da lição, então, de segunda? Atravesse, tome, divida e sirva. O autor da lição, ele vai sugerir ali a leitura do texto de Josué capítulo 1, né? E ele começa essa passagem de Josué capítulo 1 com uma mensagem de fortalecimento de Deus para Josué. Vamos tentar se colocar na pele de Josué. A gente estava conversando aqui nas entrelinhas, né? Nas entrelinhas, não, no background do canal. Imagina que tá o Bulhon fazendo um apelo. Ele pregou o sermão inteiro, o Bulhon tá lá naquele momento mais emocionante. E você já tentou, resistiu. E aí ele já contou a história do mamão, né? E aí tá lá naquele momento final do apelo. E aí o Bulhon tem que sair do púlpito. E aí te oferece o microfone e fala assim, vai lá, termina. É mais ou menos isso. Josué ele não estava substituindo qualquer um, Josué estava substituindo Moisés. E Josué estava numa dificuldade, Josué tinha insegurança, Josué tinha medo. E aí o começo do livro de Josué é tão bonito, porque é Deus chegando para Josué falando assim, Josué, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu vou estar contigo, Josué, fica tranquilo. Você só tem que me obedecer, só tem que fazer aquilo que eu peço. E aí, casando com o título da lição dessa semana, né? Sobre sucesso, como alcançar sucesso. Uma pergunta que a gente se faz aqui é: o que é o sucesso? E aí é interessante porque a gente pode responder isso dizendo que o que é sucesso e como alcançar o sucesso se encontram no horizonte, são a mesma coisa. Porque o sucesso é fazer a vontade de Deus. E como alcançar o sucesso? Fazendo a vontade de Deus. É mais ou menos isso que Deus vai colocar para Josué aqui. Josué, como eu era com Moisés, eu vou ser contigo. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Deus está prometendo. O que Deus pede como resposta de Moisés a essa promessa? É um chamado à obediência. Não cesses de falar deste livro da lei. Deus promete que vai ajudar Josué e exige de Josué que ele obedeça e que ele pregue do livro da lei. A gente segue agora para os 4 aspectos em que o autor organiza o livro de Josué e o capítulo 1. Ele fala da travessia, quer dizer, a passagem do Jordão para a entrada na terra, que em alguma medida é interessante, né, porque dialoga com a passagem do Mar Vermelho. O povo passa o Mar Vermelho como fugitivos. O povo passa o Jordão como conquistadores. Nas duas pontas, nós temos a ação de Deus abrindo um caminho por meio às águas. O povo é batizado no mar, figurativamente, e o povo é batizado no Jordão, figurativamente. Existe
aqui uma estrutura quase de quiasmo. Existe uma estrutura em que as duas pontas do processo elas se encontram, elas se dialogam. E agora, após a travessia, vem a promessa de que o povo deve conquistar, o processo de conquista. Depois vem o processo de divisão da terra, de loteamento dessa terra entre as tribos. Isso aqui era a promessa de Deus para Abraão, era a promessa de Deus para Moisés: olha, vocês vão ocupar a terra, vocês vão ocupar a terra, eu vou te dar a terra, eu vou te dar a terra. Porém, existe um aspecto final que é a condicionalidade. O quarto tópico é o serviço. E ele vai apresentar aqui qual é a condicionante para a permanência da terra. Vocês vão permanecer na terra se vocês obedecerem à lei, se vocês cumprirem a minha vontade. E obedecer à lei envolvia justiça, envolvia obediência às práticas da letra da lei, às práticas cerimoniais, envolvia justiça ao órfão, justiça ao viúvo, justiça ao estrangeiro. Se o povo não cumprisse com os ditames da lei, o povo perderia a herança da terra. E aí a gente volta para a fala inicial aqui. Aqueles que defendem o direito de Israel moderno ao controle sobre a terra, baseado na promessa divina, eles esquecem que o Israel do passado, que não guarda vínculos diretos com o Israel moderno, ele perdeu o controle sobre a terra, teologicamente falando, ele perdeu o controle sobre a terra porque ele não cumpriu com as condicionantes que lhe eram exigidas, que era observar a lei, o que envolve, inclusive, justiça ao estrangeiro. Acho que isso é muito significativo para a gente desconstruir uma narrativa nacionalista israelense, moderna, que insiste em cavar uma continuidade e um direito religioso sagrado, divino, à terra, que alimenta ainda hoje as suas práticas colonialistas. Deixa eu só colocar aqui, Alexandre, aproveitando aqui para depois adiantar um pouco a lição, né? Você já respondeu, na verdade, a pergunta 3 aqui de sexta-feira, que pergunta assim, com base nessa lição, como você definiria o sucesso da perspectiva bíblica, né? Ou seja, qual é o lugar da prosperidade na definição cristã de sucesso? Que é que nem você colocou, é fazer a vontade de Deus. E na pergunta 1 aqui, ele fala assim, ó, mesmo que a circunstância da vida e das experiências de Josué sejam diferentes das nossas, que princípios espirituais podemos aprender com sua vida? Porque, apesar disso, sempre devemos nos lembrar do contexto original ao tirar as lições para nós. Precisamos lembrar, claro que Deus era com ele, né? Deus falou, eu sou contigo, mas sou contigo porque estava no contexto de dominar aquela terra prometida, que foi prometida, inclusive com uma condicional, né? E aí, para encerrar aqui a pergunta 2, qual é a relação entre as promessas de Deus e a nossa obediência a Ele? Porque é perigoso enfatizar demais uma e deixar o lado a outra, né? O que ocorre quando destacamos tanto a lei que ignoramos a graça, e o que acontece quando enfatizamos tanto a graça que nos esquecemos da lei, ou seja, a promessa de Deus, ela é condicionante à obediência de Deus. E aquele povo, como você está colocando, até o Ricardo sempre fala da diáspora, da dispersão, né? Ou seja, isso era uma profecia, né? Ou seja, o Ricardo sempre tem aquela fala, né, que ele fala assim, vai obedecer, se não obedecer, 7 vezes vai para a diáspora, ou seja, não vai se reunir. E uma profecia de Deus, que esse povo seria, né, disperso, e aí estão quebrando, tentando forçar a marra, né? Tipo assim, não, Deus estava errado, esse povo vai se unir de novo, vai construir templo. E essa semana ainda eu estava lendo uma notícia falando que o número de sinagogas no Nordeste está aumentando, sabe? Essa simpatia, essa questão pessoal, né? Claro, em outros contextos, mas lembrando, né? Eles são judeus, resultantes dessa diáspora, e por quê? É uma condicional. As promessas de Deus é condicional às obediências, e eles não obedeceram. Inclusive, se nós colocarmos aqui, claro, no contexto espiritual, né, foi justamente esse sacerdote, esses líderes que sacrificaram o próprio Filho de Deus para salvar a nação. É melhor que um homem morra, desde que a gente salve a nação.
E aí, para deixar bem claro, né? Você quer ser judeu, seja judeu, não tem problema nenhum. Você quer frequentar a sinagoga, frequente a sinagoga, fica à vontade, fique tranquilo. Não se trata de antissemitismo, por favor, mas se trata de entender que não são cristãos. Não são cristãos. Então, se Exatamente. você é cristão e fica maravilhado com o judaísmo, talvez você esteja pensando, e talvez seja mais interessante para você, mudar de religião. Então, não seja cristão, abrace o judaísmo. Mas ainda não misture o discurso, porque são coisas diferentes. Obrigado por ter interrompido, Lúcio, inclusive, porque semana passada eu já me delonguei demais e eu estou esticando aqui. Depois sobra 10 minutos para o Marcos André. Eu vou seguir para a lição de terça-feira, que é mais rapidinho, e boa parte dela a gente já tratou. O título da lição de terça-feira, Herdeiros das Promessas, né? E aí pergunta ali o que significa ser herdeiro das promessas, o que é ser herdeiro. E aí assim, gente, de volta, existe uma idolatria com o povo. E a gente tem que tomar cuidado, porque a promessa não foi dada ao povo porque o povo era bonito. A promessa foi dada ao povo porque Deus queria santificar o povo. O que garante o atributo, que garante a qualidade de digno da promessa, não é o povo, é a graça e a misericórdia de Deus. Então, assim, o que significa ser herdeiro das promessas? Significa ser alvo do amor de Deus. Agora, se eu renuncio ao ministério, se eu renuncio à emuná que acompanha a promessa perde o sentido. Quando Deus fala que ele vai dar a terra, ele fala numa ideia do perfeito profético ali, que é a ideia de uma temporalidade que já se cumpriu. É como se fosse, eu dei a terra amanhã, eu dei a terra no futuro. É algo que já foi dado, que já foi feito. Então, quer dizer, a parte de Deus da promessa, ela já é dada, já é garantida, já é certeira. Agora, a nossa resposta a essa promessa de Deus vai ser viver de acordo com ela e vai ser, sobretudo, cumprir com a nossa emuná, cumprir com o nosso ministério que acompanha essa promessa? É uma questão para reflexão. Agora é contigo, Marcos. Obrigado, Alexandre, e aos demais aí. Só dando uma pincelada no que foi dito aí, né? Eu fico até confuso, né, com essa questão do sionismo, né, especialmente entre cristãos, por dois motivos. Primeiro, que muitos cristãos eles são antissemitas quando você trata dos mandamentos de Deus, quando você trata das regras de conduta que Deus deu ao povo, e até um discurso até grosseiro contra os judeus, que são, na maioria das vezes, um povo muito piedoso, né? Até porque os judeus religiosos, né? Eles são um povo muito piedoso, até porque Deus exige isso na sua lei. E, por outro lado, os cristãos, aí entra a questão do dispensacionalismo, que o Alexandre até pontuou, mas acho importante colocar isso em foco, que é o fato de que o desejo do estabelecimento do Estado de Israel é um desejo, especialmente dos neopentecostais brasileiros, que entendem que Jesus só volta, com base em 2 Tessalonicenses capítulo 2, entendem que Jesus só volta quando o segundo templo for construído. 2 Tessalonicenses capítulo 2, o terceiro templo, no caso, né, for construído. Então, eles imaginam que precisa construir o templo, mas com base em quê? Com base no que o texto diz, que o anticristo senta no templo de Deus. Então, quer dizer, na prática, só para a gente resumir tudo que foi dito, na prática, o movimento é para construir o templo para o anticristo. Se você apoia o Estado de Israel como não tem problema você apoiar, você pode ser politicamente a favor do Estado de Israel ou contra. Você pode se posicionar a favor ou contra, não tem problema. Só para você entender, se você
defende o Estado de Israel por um motivo religioso, a maioria dos cristãos hoje defende o Estado a soberania do Estado de Israel para a construção do templo para o anticristo, só para você saber isso. E aí, na parte de quarta-feira, tem o termo seja forte, né? O título é Seja Forte. E aí eu acho muito importante a maneira, eu acho que seria até bom o Alexandre falar sobre o texto, né? Porque o Alexandre agora é psicólogo também, né? Então, eu acho que a forma como Deus aborda, como Deus... Interessante no livro de Josué que quem faz a abertura é o próprio Deus, não sei se vocês notaram aí na leitura, né? E ele começa falando palavras de ânimo com Josué, e ao longo de toda a história, essas palavras eles têm inspirado aí os poetas, os cantores, né? Você vê aí agora no mais moderno, no Instagram, se a pessoa bota lá Josué 1:9, seja forte e corajoso, né? Eu estou contigo e tal. Então, essas palavras, elas são palavras que realmente são encorajadoras. Agora, você vê, após a morte de Moisés, houve ali um vácuo na liderança, né? E o povo de Israel, que tinha um líder muito forte, agora estava sem líder. No entanto, Deus deixou claro a Josué, e inclusive a Moisés também, essa transição foi feita na frente de todo o povo, que ele havia escolhido Josué. Isso foi muito bem definido ali. Então, eu acho que até por parte de aceitação do povo, ele estava tranquilo nesse sentido, mas é porque a missão dele era muito grande mesmo. Então, eu imagino Josué diminuído pela tarefa, né? Ele encolhido ali pela sombra de Moisés, né? A gente tem que imaginar Moisés, um líder gigantesco que agora... e alguém precisa assumir, como o Alexandre muito bem disse lá com o exemplo do pastor Bulhon, né? Então, substituir esse líder é uma tarefa grandiosa, né? E é por esse motivo que Deus encorajou tanto Josué ali e por mais, e além das palavras, né, de ânimo, ele deu a garantia do auxílio. Eu vou estar com você o tempo todo. Se você ler ali o capítulo 1 de Josué, nós podemos contar quantas vezes ele diz, ele seja forte, não tenha medo, tenha coragem, não se apavore. Então, todas essas palavras, elas são palavras de encorajamento, né? E são palavras que elas vêm com o objetivo de fortalecer Josué mesmo, né? Então, a lição de quarta-feira, ela aborda isso, Deus dando esse apoio para Josué com o objetivo de fortalecê-lo. E aí o autor nos leva lá para Efésios, no capítulo 6, que fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes, né, as potestades do mundo espiritual. E aí, assim como Josué, nós lutamos contra adversários que são muito mais poderosos do que nós, né? Josué entrava numa terra que era militarmente muito superior, mas nós também lutamos contra adversários que nós nem sequer temos arma para lutar contra eles, né? Como que nós vamos lutar no mundo espiritual? Então, nós não temos força e nem armas para lutar contra o mundo espiritual. Porém, a mesma garantia é feita hoje também para nós. Em Mateus 28, verso 20, Deus diz lá que eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, nós temos a mesma garantia que ele teve, e Deus não tem o hábito de descumprir as suas promessas, né? Na parte de quinta-feira, acho que já foi até respondido aí porque o que significa ser próspero e bem-sucedido, né? O Alexandre falou sobre isso, o Lúcio também falou. A palavra que é utilizada ali para próspero significa atingir um objetivo. Olha, o Ricardo também falou a respeito disso, né? Ele falou da palavra hebraica. E aí, o livro de Josué, nesse mesmo capítulo, né, e geralmente as pessoas que postam as frases do livro de Josué não postam essa parte. Todas as vezes que ele diz, seja forte, não tenha medo, ele também diz, tão somente não se desvie dos meus caminhos, nem para a direita, nem para a esquerda. Agora, eu acho interessante, por exemplo, se o Lúcio até quiser colocar aí o verso 7 e 8 do capítulo 1,
ele fala a respeito, ele dá esse ânimo para Josué, e aí o livro de Josué é interessante para que a gente possa ter uma noção da liberdade que Deus nos dá, do limite da liberdade, né? Ele diz assim: então somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Você percebe que tem dois... Pode deixar esse verso aí por enquanto, Lúcio, o 7? Você percebe que ele diz assim, ó: ande no caminho que Moisés ordenou, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Perceba que existe um caminho a andar. Dentro do caminho, você escolhe o caminho. O que é você escolher o caminho? Você quer ser professor ou psicólogo? Você quer ser engenheiro ou advogado? Você quer ser médico? Isso para Deus não tem muita importância. Tem gente que fica muito preocupado em perguntar a Deus o que o Senhor quer, com quem que o Senhor quer que eu case. Não, se você gosta de morena, você casa com morena. Se você gosta de loura, você casa com loura, se ela também gostar de você, né? Mas o importante é que dentro do seu casamento você ande nos caminhos do Senhor, não se desviando nem para a esquerda nem para a direita. Dentro da sua profissão você se ande nos caminhos do Senhor, não se desviando nem para a esquerda nem para a direita. Você vai morar em casa ou apartamento, não importa, desde que você ande nos caminhos do Senhor, não se desviando para a esquerda nem para a direita. Então, qual é o limite da liberdade humana? Naquilo que não é essencial, Deus nos dá liberdade plena, conforme o nosso gosto. Ele nos criou com gosto diverso. Você pode ser fã de um estilo musical, fã de outro estilo musical, gostar disso, gostar daquilo, não tem problema, desde que tudo isso atenda àquilo que Deus ordenou ao servo Moisés. Então, é interessante nós observarmos isso, que Deus... Schopenhauer tem uma frase, né, que arrepia o cabelo dos calvinistas e dos arminianos, que ele diz assim: Deus dá as cartas e nós jogamos. Então Deus dá os limites e nós é que tomamos as decisões dentro dos limites que Deus nos deu. Então Deus nos deu a lei. A lei é a vontade de Deus. Então a palavra lá que significa atingir um objetivo, não é o meu objetivo, mas o objetivo de Deus para mim. Então, o verdadeiro sucesso não é que eu atinja os meus objetivos, porque se eu atingir os meus objetivos, eu vou estar muito longe do sucesso de Deus. O objetivo é que eu permita que Deus atinja os seus objetivos através de mim. E era para isso que ele estava chamando Josué. Josué, eu tenho um objetivo e eu quero usar você como um instrumento para atingir esses objetivos. E isso vai ser o seu sucesso. É aí que você vai ser próspero. É aí que você vai ser bem-sucedido espiritualmente. Então, que Deus nos abençoe para que possamos ser instrumentos na mão de Deus para que Ele atinja os seus objetivos através de nós. Lúcio? Valeu, Marcos. É isso aí, pessoal. Bom, a última pergunta que sobrou aqui para a gente responder no estudo de sexta-feira é: imagine como você, né, como Josué deve ter se sentido como sucessor de Moisés, né? Que promessa Deus lhe deu, que certamente o sustentou em suas grandes responsabilidades, né? Aí vem a pergunta: que promessas que Deus tem lhe dado, às vezes, que te sustenta na sua responsabilidade? E aí o Marcos encerrou, né, respondendo essa pergunta, ou seja, qual a sua responsabilidade aí diante da sua comunidade, diante da sua sociedade? Cabe a você escolher, desde que dentro dessa sua escolha você esteja no caminho de Deus, né? Gostei da analogia aí, porque o pessoal vive perguntando, quer que Deus responda certas coisas que Deus fala: não, isso aí você pode escolher, isso aí eu deixei para você, pode escolher, fica à vontade. Claro, né, que em todos os aspectos é bom ser guiado por Deus, que os olhos se abram para ver as coisas, né, de como elas realmente são, sem que sejamos iludidos, mas nós devemos escolher. Eu sempre gosto de brincar e trago aqui novamente, né, pessoal? Se você não se dá bem com pai, mãe, irmão,
né, parente, culpe a Deus, porque isso aí não dá para escolher. Agora, se você tem problema com amizade, com cônjuge ou com a sua profissão, né, essas 3 coisas você que escolheu, e geralmente essas 3 coisas é que eu vejo o pessoal chorando, porque não gosta do emprego que tem, não gosta dos amigos que tem, ou às vezes tem problema aí nos relacionamentos na família que iniciou. Então, pessoal, né, que nós saibamos escolher. Se você é jovem e está nesse canal, não é muito no perfil da Entre Linhas, né, os jovens, mas sempre tem alguns, né, fora o Ian, sempre tem alguns jovens aí nos ouvindo. Então, jovem, escolha com Deus, aprenda a escolher, tá? E Deus quer que a gente seja maduro o suficiente para que possamos escolher, né, dentro aí do grande caminho. Beleza, pessoal? A lição começou aqui em 1 hora e pouquinho, pessoal. Tá quente o estudo, lições de fé no livro de Josué. E, se Deus quiser, já estaremos aqui já na 2ª lição, na próxima semana. Fiquem conosco aqui, surpreendidos pela graça. Então, Entre Linhas Raiz, que gosta aí, né, de todo esse conteúdo que foi apresentado para vocês, daqui uma semana tem ele novamente, surpreendidos pela graça, isso já em Josué, né, pessoal? Então, convido agora o Marcos, mais uma vez, que nos despeça com uma oração, Marcos. Isso aí, vamos orar então. Santo e bom Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos em estar aqui reunidos para estudar a Tua Palavra. O Senhor tem nos dado oportunidade de, através dos nossos colegas, nossos amigos aqui, compartilhar coisas preciosas da Tua Palavra. Então nós aprendemos aqui também, e nós, ao mesmo tempo que preparamos essa lição, nós estamos aprendendo para nós também. E especialmente, Senhor, naquilo que é espiritual, naquilo que é da Tua vontade, naquilo que é dentro do Teu plano, nós queremos nos mover, nós queremos usar a nossa liberdade, mas sem sair dos limites que o Senhor estabeleceu pela Tua Palavra. Nós queremos ser instrumentos Teus para fazer a Tua obra aqui nesse canal, na nossa família, dentro da nossa casa e em todos os lugares onde o Senhor nos enviar. Te pedimos pela Tua graça e pela Tua misericórdia que o Senhor derrame também as Tuas ricas bênçãos sobre cada pessoa que acompanha esse canal, cada pessoa que assiste a esse vídeo e seus familiares. É o que nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, fiquem com Deus. Só um alerta, pessoal, cuidado com as nossas falas têm contexto, então que elas não sejam tiradas de contexto, né, porque senão às vezes isola uma fala de um ou de outro aqui, o pessoal pode interpretar errado. Então, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.